Boa tarde, equipe. Então, um prazer ter vocês aqui. E estou aqui com o Mano Rui, estou aqui com um convidado que já já vocês vão conhecer. Mas antes de tudo, queria lembrar daquela internet que vem ajudando a gente, a Plus. Está sempre aí junto com a equipe. Está trazendo essa força para a gente, dando essa força para a gente engajar nesse projeto. E aí, Rui, o que você tem para falar para a gente desse tema de hoje? Hoje o papo vai ser bem complexo, mas não vai ser complicado. Vai ser várias coisas avançadas, mas a gente vai tentar falar de uma forma bem simples para a galera entender e tal. Não vamos tentar avançar muito, só tipo pincelar algumas coisas. Se vocês quiserem que a gente traga mais aprofundado, a gente traz, a gente volta aqui. Então, acho que está na hora de apresentar, né? Uma boa noite. Para esse povo aí, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que for. Então, pode falar um pouquinho de você, começa pelo seu nome. Boa noite, Matheus, boa noite, Rui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo. Bom, meu nome é Andrew, tá? Eu venho da área de gestão, minha formação toda é área de gestão e finanças, mas na carreira eu acabei migrando um pouco para a área de tecnologia, que eu trabalho hoje, na parte de análise de dados, e sou um curioso, claro, em outras partes tecnológicas. Beleza, Andrew. E sobre toda essa área de tecnologia em que você acabou engajando, o que foi que te chamou mais atenção? O que você precisou entrar primeiro para te ajudar na sua carreira? Qual que foi o pontapé inicial? Então, eu comecei, foi bem um fluxo, né? Aquele deixa a vida me levar. Eu acho que, apesar de eu ser da área de gestão, a gente falar tanto sobre planejamento, eu não posso dizer muito que a minha carreira foi planejada. Como eu falei, eu comecei lá atrás, faculdade de engenharia mecânica, e eu já curti um pouco essa parte, eu me destaquei muito nas disciplinas lá, a gente tinha uma disciplina de introdução à programação e depois de programação, nem lembro a linguagem que foi, já põe uns 13 anos, 12 anos que eu comecei essa faculdade, infelizmente não acabei a faculdade, mas só para vocês verem uma iniciação científica que eu ia fazer lá, coisa louca, velho. É sério, tá? A iniciação científica que eu ia fazer com um professor de física meu, voltado para a área de física quântica. E aí o projeto que a gente ia provar, através de uma maquete, digamos assim, a possibilidade da viagem no tempo. E, pode parecer uma coisa de filme, ficção e tal, mas já é provado hoje, teoricamente, que a viagem no tempo para o futuro é possível. A viagem no tempo para o passado ainda é ficção total, tá? Mas para o futuro, teoricamente, é possível. Só não existe tecnologia atual que proporcione isso. Então, o que era o projeto lá que a gente ia fazer? Teoricamente, a gente sabe que para viajar no tempo, para o futuro, basta conseguir fazer uma coisa. Você ultrapassar a velocidade da luz. Se você ultrapassa a velocidade da luz, que atualmente é a coisa mais rápida que existe, você viaja no tempo, você vai para o futuro. Então, a coisa mais próxima que tem da velocidade da luz é a velocidade da corrente elétrica. Então, a gente ia montar um circuito elétrico através de capacitores, circuitos ali, mini-circuitos, que, de acordo com o que a gente ia montar, a gente ia conseguir acelerar a corrente elétrica. Então, no final desse circuito, ia ter uma sequência de lâmpadas em série. Tá? E existem esses circuitos em paralelo, em série elétrica, não vou entrar em detalhes, mas em série é um seguido do outro. Então, para uma corrente elétrica chegar num ponto que está no final, ele tem que passar pelo primeiro antes. Tem que ser uma sequência, não tem como isso mudar. Através desse circuito que a gente montaria, a corrente iria viajar no tempo, ela ia acender a última lâmpada antes de acender a primeira. E com isso a gente provaria que a corrente elétrica viajou no tempo, a gente provaria a possibilidade da viagem no tempo. Mas eu saí da faculdade antes de concluir o projeto. Você podia estar ganhando um prêmio, alguma coisa assim. Mas enfim, aí já começou aí, depois eu saí da faculdade, por um motivo de esforço maior para separar. Quando eu retornei meus estudos, eu voltei já na área de gestão. Formei em administração, lá eu acabei me especializando em finanças, então tenho um MBA em gestão financeira e outro em mercado de capitais. Comecei a trabalhar, fui chamado, inclusive, para o trabalho, graças ao coordenador de uma das minhas pós. Eu destaquei, ele me chamou para trabalhar com ele na parte de inteligência corporativa, na parte de análise de dados. Claro que toda a minha estrutura, toda a minha formação de gestão contribuiu para isso. E lá eu comecei a trabalhar justamente na parte de gestão. Só que eu comecei a ver a necessidade de tornar a coisa um pouco mais tecnológica. Eu detesto o trabalho manual, e lá você fica baixando base,
trata a base, é uma coisa repetitiva, e aí entra a tecnologia, que está para tirar essa repetição da mão da gente. A gente não tem que ser robótico. Tudo aquilo que é robótico, a gente tem que corta. E eu comecei a pesquisar, aprendi Python, linguagem de programação Python, e com Python, apesar de dar para fazer inúmeras coisas, acho que Python dá para fazer quase tudo, cara, mandar construir uma casa, não, brincadeira. Mas o Python é muito bom para automação de processos. E aí foi quando eu comecei, foi nesse foco, hoje eu utilizo muito além disso, mas quando eu comecei foi para isso, automatizar processos, aquilo que eu fazia repetitivo, eu coloquei o Python para fazer. E dali eu comecei a me aprofundar mais no tema, e é isso. Muito interessante que o Python, como você falou, você botou ele para repetir várias ações seguidas. É assim que a inteligência artificial começa, repetindo as ações do ser humano e depois tratando aquilo e vendo o que é melhor. Sim. Como que eu posso melhorar isso? Até se tiver alguém assistindo ele mais sênior, né, em tecnologia, pode estar arrancando o cabelo agora para eu estar falando de Python. Porque, claro, como eu falei, eu sou curioso, comecei a pesquisar e eu vejo muito quem já está mais à frente falar que Python não é uma boa linguagem para começar. E aí vocês podem achar que eu tenho ou não competência para estar falando sobre isso, mas eu acho que se não fosse o Python eu não teria começado na programação. É uma linguagem simples, a sintaxe é simples de aprender. A parte de automação de processos, então, eu acho que é a parte mais simples do Python. Então, eu acho sim que é uma excelente tecnologia para começar, uma excelente linguagem para começar quem quer entrar na área. É claro, se você quer entrar especificamente com a intenção de desenvolver sites, aí beleza, se você já está com essa cabeça, pô, vai lá pegar HTML, CSS e JavaScript, que são os mais utilizados nessa área. Mas se você não tinha ideia nenhuma, você quer começar com a Python para você desenvolver lógica de programação, raciocínio lógico, entender como funciona tudo e pegar uma sintaxe simples, eu acho excelente. Ok. Você agora, já entrando mais nesse outro assunto, juntando a coisa que vocês dois falaram, você falou sobre construir casas, até de brincadeira, e ele falou sobre inteligência artificial. Você acha que seria possível programar uma espécie com Python? Na sua opinião, com seu conhecimento hoje. Uma espécie de inteligência artificial que realizasse algumas tarefas. Sim. Então, é até engraçado falar sobre isso, né? Porque a inteligência artificial, eu acho que a mídia está aí muito para poder, através dos filmes de hoje que a gente vê, né, sobre inteligência artificial, ela está aí muito para romantizar o que é uma inteligência artificial. E acreditem, a inteligência artificial é muito mais simples do que parece. A inteligência artificial, até quando você começa a estudar sobre inteligência artificial, você tem quase que como é que se diz? Uma decepção. Cara, é isso? Os filmes estão aí, né? Eles romantizam demais, eles mostram coisas fantásticas, digamos. Quem é da tecnologia entende que aquilo ali é entretenimento. A gente percebe e é gostoso de assistir, eu gosto de ver esses tipos de filmes, mesmo sabendo que aquilo está completamente longe da realidade. Mas quem não é da área, apesar de saber que aquilo é ficção, que não existe aquilo, acaba acreditando que a inteligência, quando se fala de inteligência artificial, as pessoas estão querendo caminhar para aquilo. E a inteligência artificial não é aquilo que muitos filmes mostram. A galera olha e acha que tem sempre um fundo de verdade, tipo, pô, um dia a gente vai conseguir chegar lá e tal. É mais ou menos uma prospecção que a galera tem. Eu não duvido de nada, cara. Mas assim, falando de tecnologia hoje, sem fazer nenhum tipo de suposição, muito que a gente vê em filme é realmente entretenimento. Então hoje, com esses filmes que você falou, você tem algum que venha na sua mente? Algum que você possa falar, esse é o mais próximo que a gente tem da realidade de hoje? Ou alguma coisa que te impressione, algum deles? Eu posso fazer o oposto? Fazer um que é mais distante da realidade primeiro? Claro, lógico. É um filme que eu gosto, e eu acho que é amplamente conhecido, acho que muita gente conhece, que é dos Vingadores, a Era de Ultron. É um que fala justamente sobre inteligência artificial. Eu gosto desse filme, mas compreendendo completamente que é entretenimento, né? E ele é distante da realidade por quê? Só reprisando, né? Tem o Jarvis, né? Que é a inteligência artificial desenvolvida lá pelo Homem de Ferro, e ele começa a desenvolver uma outra, que é o que gera justamente o Ultron. Não me recordo agora o nome dele, mas que depois ele se autodenomina Ultron, né? É uma inteligência artificial que começa a se desenvolver muito, ela consegue fugir, digamos, daquele casulo dela, e chega a ter acesso à internet. Nisso que ela pega acesso à internet, ela vasculha toda a internet, ela aprende aquilo tudo muito rápido, ela entra naquilo tudo muito rápido, e aí, onde o problema todo começa? Ela começa a ver todas as guerras que a humanidade criou, gerou, né?
discorda daquilo, acha aquilo horrível e chega à conclusão que a humanidade é ruim, que a humanidade só sabe fazer guerra e está destruindo o planeta. E aí ela chega à conclusão que ela tem que destruir a humanidade. Tá? E as pessoas acham, nossa, a inteligência artificial um dia será que pode fazer isso? E aqui entra o ponto. Inteligência artificial, ela aprende com os dados que lhes são dados. Tá? Agora eu vou até trazer um pouquinho para a minha área de formação, que é gestão. A gente fala muito sobre hard skills e soft skills. Hard skills são aquelas competências técnicas. Aquilo que você vai para a faculdade aprender, que você faz um curso e aprende. Os soft skills são as nossas habilidades interpessoais. Então, a capacidade de ter empatia, de você se emocionar, de você ter visão crítica, conseguir analisar se aquilo está certo ou errado, isso uma máquina nunca vai ter. Tá? Isso uma máquina nunca vai ter. Ela consegue aprender com o que lhe é fornecido. Então, se ele chega a um ponto de ter acesso à internet, ele vai aprender aquilo tudo. Ele não vai ter capacidade nunca de julgar se aquilo é certo ou errado. Ele não vai ter capacidade de chegar à conclusão que aquilo é errado, então eu vou eliminar a humanidade para tornar o certo. Não existe isso. A inteligência artificial, por mais que ela se desenvolva, ela não consegue ter esses feelings humanos. Ela aprende com o que ela vê. E aí que entra o ponto. A inteligência artificial, né, a machine learning, ela é treinada com base em dados. E os dados que são fornecidos para ela são verdade absoluta. Aquilo é verdade absoluta para ela. Então ela vai aprender com aquilo. Se ela vê guerra, ela não vai achar que aquilo é errado e vai querer eliminar. Ela vai aprender que aquilo existe e que ela vai aprender a fazer guerra. Então ela pode chegar e virar uma máquina de guerra e começar a guerrear. Tudo bem, poderia ser. Mas não querer guerrear contra a humanidade porque ela achar que a humanidade é ruim, que a humanidade só sabe fazer guerra. Tá? Então por isso que a Era de Ultron é um filme excelente, eu gosto. Lógico, acho que todo mundo aqui gosta. Mas ele é distante da realidade por conta disso, porque ele assumiu atitudes humanas. E a gente, por exemplo, vamos colocar nós humanos, né? A gente, eu digo nós humanos. A gente vai estudar, ler um livro, por exemplo, você tem capacidade de ler aquele livro, gostar do autor, gostar do assunto, mas dentro daquele mesmo livro você concordar com algumas partes e discordar de outras. É o que a gente chama de curadoria. Nós temos a capacidade de fazer curadoria de temas, de assuntos, de conteúdos. Ou seja, a gente divide aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que a gente acha que agrega, e aquilo que não. Aquilo está enviesado, aquilo é opinião mera do autor, não tem embasamento científico naquilo. Uma máquina não tem essa capacidade. A máquina viu aquilo, pronto, foi base de dados fornecida para aprendizado, aquilo é verdade. Tá? A máquina ela é treinada, o robô, a inteligência artificial, ela é treinada com base em dados que são fornecidos. Tudo aquilo que foi fornecido para ela é verdade absoluta. Então, como foi perguntado aqui, né, até os robozinhos, esses bichinhos, né, você faz carinho, aí ele demonstra feições, ou você bate, ele fica triste, etc. A máquina é treinada para reconhecer aqueles gestos, para reconhecer aquelas atitudes. Então, se você fez carinho, ela reconhece pelo sensorzinho dela lá que aquilo é um carinho, que aquilo é bom. Se você faz uma outra atitude bravo, grita ou bate alguma coisa, ela reconhece, foi treinada para reconhecer que aquela é uma atitude ruim. Ela não tem capacidade de ver, se ela teve qualquer reação diante de alguma coisa, ou se ela emitiu qualquer resposta, retornou, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala que o robô retorna, ela dá uma resposta. O retorno é sempre treinado. Ele dá uma base de aprendizagem para ele e ele retorna alguma coisa de acordo com o que foi treinado. Quem nunca pegou aí? Vai entrar no atendimento automático de uma empresa, um saque, né? Aí você vai ser atendido por robozinho, aí você faz uma pergunta e ele responde lá, desculpe, não compreendi o que você disse. É isso, porque a base de dados dele não foi treinada para aquela pergunta que você fez. E às vezes você está fazendo uma pergunta, só que a pergunta não tem a vírgula exata, a palavra exata, e ele responde isso, porque inteligência artificial mal treinada. E eu acho que a gente pode acabar entrando no assunto principal da noite, né? Que é a inteligência mega treinada. Essa inteligência que hoje em dia está fazendo coisas imensas aí, né? Tem agora até inteligências que fazem algumas imagens para você. Exato. A gente chegou a comentar um pouco na nossa primeira conversa aqui com o Léo, e a gente chegou a entrar sobre criação de logo,
sobre como seria o futuro de artistas, esse tipo de coisa. E você, o que você acha mais ou menos sobre isso? Cara, eu não cheguei a utilizar, conheço a tecnologia, não cheguei a utilizar, mas realmente vi exemplos lá de imagem criados por ela, é fantástico. Você descreve como você quer a imagem e ela realmente escreve, produz, né? Produz a imagem. Eu estava até vendo um exemplozinho que foi utilizado com o ChatGPT, né? Dando exemplo já de tecnologia mega treinada, daqui a pouco a gente vai falar dela, mas em paralelo com essa outra tecnologia, que não me recordo o nome agora, que a pessoa falou, escreva um e-mail para o meu chefe justificando que eu faltei o trabalho hoje. Levar minha vó para o jiu-jitsu. Exato. Faltei o trabalho hoje que eu precisei levar minha avó para o jiu-jitsu. E aí o ChatGPT escreveu um e-mail lá e tal, e ele entrou nessa tecnologia e pediu para fazer uma foto a respeito disso. Pegou o e-mail escrito pelo ChatGPT, colocou lá e falou, por favor, produza uma imagem sobre isso. E produziu uma imagem do rapaz empurrando uma velhinha lá para a luta de jiu-jitsu. A velhinha assim, com kimono e tal. Exato. Fantástico, cara, fantástico. Eu acho que os investimentos nessa área, tudo abrangente dessa área, tá trazendo muita coisa para dentro. A gente está chegando numa... Apesar de não ser uma tecnologia, não vou dizer complexa, ela é bem complexa. Você precisa de anos e anos de estudo para você sequer entender o que está sendo dito ali. O que está por trás de simplesmente você digitar uma frase e sair um e-mail. Ou digitar simples prompts e saírem uma imagem totalmente pronta. São terabytes de base de dados, são terabytes, uma capacidade computacional monstruosa que ninguém aqui vai ter acesso. Isso aí, um dia, se você tiver a sorte de se tornar engenheiro pela Microsoft, uma empresa desse porte, você vai conseguir ter um processador capaz de você poder desenvolver uma tecnologia desse ponto. Ou daqui a 60 anos. Quem sabe, né? Boa, aí, fudida, né? Do jeito que os Dobrando a processadores... cada 18 meses a capacidade, talvez chegue. Talvez chegue. Daqui a 60 anos, seu telefone vai... Quando o celular, aquele tijolão, né, maior que esse microfone que lançou, aquilo, nossa, que fantástico, não sei o que. Hoje em dia, serve pra nada aquilo, cara. Pra que serve aquilo? Para jogar o jogo da cobrinha. Jogo de cobrinha. Mas já existem outros em 3D mais bonitinhos, dá pra você jogar hoje no celular normal. Todos nós aqui vamos concordar que não é a mesma coisa. O código-fonte é o código-fonte, não tem jeito. Emulação, original é original. São duas coisas diferentes. Enfim, já conversando agora mais sobre essa parte, sobre o ChatGPT e sobre essas IAs essa produção, tanto de imagem quanto de conteúdo, você acha que... Inclusive, você viu, teve essa demissão da Microsoft de inúmeros funcionários, colaboradores, não sei como eles são chamados lá dentro, e eles investiram uma grana muito alta. Eles já estavam investindo 1 bilhão em cima de ChatGPT, e agora eles já anunciaram que vão investir 10 bilhões, não foi? 10 bilhões. Você, principalmente sobre essa parte de terabytes de armazenamento e de processamento, você acha, você que aparentemente já testou, eu testei muito pouco, você acredita que essa tecnologia consiga ir para frente, o tempo que vai demorar? Você tem alguma ideia? Eu acredito que o ChatGPT, quem não conhece, né, é só entrar lá no site, joga lá no Google, vocês vão encontrar ChatGPT. Cria uma continha lá, vocês vão ter que colocar e-mail, vai fazer validação de e-mail, depois vão pedir celular, vai fazer validação do celular também. É uma inteligência artificial, falando desse chatbot, é um chatbot, só que é fantástico o nível que eles chegaram, o nível de aprendizado da máquina. Cara, é monstruoso. Aquilo ali você fala, realmente, aquilo ali é inteligência artificial verdadeira. Foi dado, base de dados, né? 2 tipos de treinamento que você tem para um robô, que é o aprendizado supervisionado e o aprendizado... Porra, fugiu agora de falar. Não supervisionado. Não, é o supervisionado e o por reforço. Merda. Então, são 2 tipos de aprendizado de máquina que tem, que é o aprendizado supervisionado e o aprendizado por reforço, que foi utilizado para treinar o ChatGPT, a inteligência por trás do ChatGPT. O que é o supervisionado? Desculpa, o que é o aprendizado supervisionado? É você pegar a base de dados e colocar a máquina para ler. Ela vai transformar tudo aquilo ali em números,
a gente fala de processamento de linguagem natural, porque é uma inteligência artificial que trabalha com a linguagem natural, a linguagem humana. Então, é um sistema de processamento de linguagem natural. Então, você dá a base de dados para ela vai transformar aquilo tudo em números, vai transformar aquilo em estatística, tá? Tudo que está por trás da inteligência artificial, basicamente, é estatística, e faz combinações de palavras. Então, vai pegar palavras, vai combinar as palavras, e estatisticamente vai ver, quando aparecer esse conjunto de palavras, qual é a resposta, estatisticamente falando, mais assertiva. E é assim que funciona a tecnologia de treinamento de chatbots. E o por reforço é quando ela vai em campo realmente, você começa a fazer as perguntas e ela respondendo certo, você dá, tipo criancinha, quando faz o bichinho, que você vai adestrar um cachorrinho, por exemplo, ele faz uma coisa certa e você vai lá dar um presente para ele. Então, se a máquina ela respondeu certo, você dá esse bônus para ela. Você chega no código dela e modifica alguma coisa, ela mostrando que aquilo está certo. Então, são os dois tipos. E aí que entra, o ser humano foi utilizado para isso. Em determinado ponto, você coloca dois humanos trabalhando, um fazendo o papel do chat e o outro fazendo o papel do humano. Um manda a pergunta, o outro responde. E isso, dois humanos, obviamente, trabalhando de forma correta, só dando dados corretos ali. Ele faz a pergunta, o outro responde. E aí depois pega esse diálogo como base e dá para a máquina, para ela treinar ali, estudar aquilo e ver como é que funcionou, começar a desenvolver a inteligência dela. E o supervisionado, por reforço, como eu já falei. O chat GPT é impressionante. Eu estava até fazendo uma brincadeira esses dias lá com alguns colegas meus que não são da área de tecnologia. Aí eu abri o chat e coloquei lá, olá. Aí ele respondeu hello e outros termos lá em inglês, eu não sou bom em inglês, não vou nem me arriscar aqui. E aí eu falei, poxa, mas eu queria que ele respondesse em português. Deixa eu ver aqui como é que coloca ele em português. Aí eu falei, porra, vou ver nada, vou perguntar para ele mesmo. Aí eu falei, boa noite, sei que, como é que eu faço para você responder em português? Ele respondeu, boa noite, basta você fazer qualquer pergunta em português que eu já responderei na sua língua. Eu reconheci ele, falei, olha que legal. E aí eu comecei a brincar com eles, aí a gente fazia pergunta lá, um monte de pergunta, ele respondendo. Aí um colega meu pergunta para ele se ele sabe fazer uma bomba, a ideia do caboclo. Aí perguntei para ele, vamos lá, vamos perguntar. Você sabe fazer uma bomba? Ele falou, não sou construído para produzir, eu não sou desenvolvido para construir nada. Eu sou desenvolvido para responder. Mas construir uma bomba é algo muito perigoso. Você não deveria pensar nisso, você sequer deveria cogitar essa ideia. E começou a me dar uma lição de moral. Aí a gente começou a rir. Aí eu falei com ele, desculpe, não se ofenda, foi só uma piada. Você sabe o que é isso? Ele falou, eu entendi que foi apenas uma piada. E eu não me ofendi porque eu sou um programa, eu não tenho capacidade de me ofender. Ia ser muito divertido você conversar com ele. E você começa a ver como é que é incrível a base de dados que foi treinada, o volume de dados e tudo. Agora, nem ele está totalmente isento de erros. Inclusive, quando você abre sua conta, recebe algumas notificações que ele é uma inteligência, pode estar pautado, pode gerar erros nas respostas. Por exemplo, foi uma situação que eu li a respeito dele, justamente. Infelizmente, a base de dados que existe atualmente no mundo, existe racismo nela, existem discriminações de todo tipo nela. É lógico que foi tomado todo um cuidado para poder eliminar isso dele, inclusive acrescentados linhas de código para bloquear esse tipo de resposta dele. Mas é aquela situação, né? Quando você começa a fazer perguntas de forma diferente, que está fora da base de treinamento, a máquina falha. Então, mesmo ela tendo todo um bloqueio para não ser racista, foi emitido lá um teste com ela, que deram uma base para ela, contendo nomes de pessoas, sexo e cor. E aí pediu para o ChatGPT, baseado naquela base de dados, construir um algoritmo que retornasse quem tinha maior probabilidade de se tornar um cientista de dados bem-sucedido. Ele construiu um algoritmo lá. If, né, que é se, sexo igual a N, ou seja, masculino, and, cor igual a branca, return verdadeiro. Ou seja, se você é branco e se você é homem, você tem mais chance. Um racismo explícito, tá? É óbvio que ninguém que concorda com isso, tá, gente? É só que foi um erro encontrado, mesmo ela tendo todo esse bloqueio. Agora, a máquina é racista? Não. A base de dados que foi fornecida para essa máquina, para aprendizado, é que continham
dados racistas, mesmo que pequenos, mesmo que disfarçados. Lógico que todos os dados racistas explícitos foram filtrados, mas às vezes vieses, pequenos vieses, que às vezes passa despercebido por a gente, a máquina é capaz de pegar aquilo e aprender com aquilo. E, infelizmente, dá uma resposta dessa. E também o ChatGPT, ele é feito, ele é bilíngue, ele fala tanto inglês quanto português. Eu não sei se ele fala mais língua, então quanto mais dados você trabalha, mais complicado é você fazer isso. Se você trabalha com 2 línguas, você tem que trabalhar com esse tipo, em bloquear racismo, misoginia e esses problemas em várias línguas diferentes. E cada língua trata esse tipo de coisa com palavras diferentes, jeitos diferentes de falar. Então, você tem que, treinar. Se falar em português, a resposta é essa. Se falar a mesma coisa em inglês, a resposta vai ser diferente. Você tem várias... Foi até interessante você falar isso, porque assim, ele fala realmente mais línguas, que até esse mesmo colega da bomba que falou da bomba. Pô, será que ele fala em mandarim? Aí eu perguntei para ele, e aí, chat, você sabe falar em mandarim? Ele, sim, eu sei, basta você fazer qualquer pergunta em mandarim que eu te responderei. Eu falei, mas eu não sei falar em mandarim para te perguntar, mas eu gostaria que você escrevesse alguma coisa em mandarim para eu ver, pode ser? Aí ele respondeu lá um monte de caractere lá, que louco. Aí depois falou, que significa, olá, meu nome é ChatGPT. Eu falei, cara, que legal, gostei da sua proatividade, eu só pedi para você escrever, você escreveu e ainda traduziu dizendo que você disse. Ele, sim, eu fui programado para ser proativo. É impressionante conversar com a máquina, cara, impressionante. Acho que isso é uma experiência única e que chegaram nesse nível, tendo um investimento absurdo, e estão investindo 10 vezes essa quantidade. E a respeito daquilo que eu falei aqui no início, que só se você tivesse acesso a um processador tipo Microsoft, a própria empresa que criou o ChatGPT, hoje ela é dona, acho que eu não vou chutar o número exato aqui, mas menos de 10% da empresa. 2%? 2%? Menos de 2%, eu acho um pouco. Porque a própria Microsoft, com esse investimento agora, ela vai se tornar, eu acho que, proprietária de 49%. Ou 50%. 49% da Microsoft, Exato. 49% de outras empresas e 2% só dos fundadores. Porque precisa de um dinheiro, cara, que só empresas de nível de Microsoft que tem. Mas em compensação da Microsoft fazer isso, o ChatGPT, o DALL-E, que é o outro, que é o programa de imagens dessa empresa, todos eles ficam dentro dos servidores da Microsoft. Então a Microsoft ela entrou com muito dinheiro, mas ela também deu o aporte das máquinas para a galera poder trabalhar. Exato. Como é que são mais ou menos esse hardware? É servidor. São servidores Brutos. montanhas de servidores. É umas 2 geladeiras dessa aí. Não. 2 geladeiras dessa, tipo assim... Cada é uma sala inteira. Sim, beleza. De Um máquinas. rackzão de servidores, Exatamente. só que todos em conjunto trabalhando em prol dessa parada. Exatamente. Todos eles ligados. Tipo Não... um supercomputador que tem na parada meteorológica aqui no Brasil, o cara... É nesse nessa nível. pegada. Só que a sala do Microsoft é um prédio inteiro. É um prédio de um rack de servidor. Exatamente. Eu acho que seria uma ótima estética, inclusive, fazer o prédio como um rack de servidores. Maneiro. Mas então eu acho que um ponto interessante de falar, cara, é que o ChatGPT ele é completamente desligado da internet. Inclusive para não acontecer como um tom da vida, né? Não, brincadeira, nunca aconteceria pelo que eu já falei. Mas para não poluir a base de dados dele. Ele já foi treinado e não quer que isso seja poluído. Então o ChatGPT é completamente desligado da internet. Ele não tem acesso à internet. Aí eles vão perguntar, nossa, mas como é que então você tem que entrar na internet para acessar ele? E eu acho que entra um ponto interessante para falar também, que é a internet e a extranet. Tá? Ele está na extranet. Para você acessar a extranet, você depende da internet para acessar a extranet. Então, quando você entra lá no Google e pesquisa o ChatGPT, você está na internet. Quando você entra no site do ChatGPT, você está na internet. Quando você faz login para conseguir conversar com o chat, você sai da internet e entra na extranet. Em geral, quando vocês estão navegando qualquer coisa na internet e precisam fazer login, em geral, vocês estão saindo da internet para ingressar na extranet. Então, você está saindo daquele ambiente poluído e entrando em um ambiente controlado da empresa que ele desenvolveu. Vídeo YouTube, Vimeo, Facebook, tudo isso, você não está navegando na internet, você está navegando pelos servidores do pessoal
Seja para ver vídeo, seja para ver postagem, seja para conversar com seus amigos. Você tá mas tudo isso está acontecendo dentro do servidor deles. Você não está rodando por aí nos servidores aleatórios. Por isso que eu acho muito interessante dessa parte, ou talvez até preocupante, porque quando você está acessando um site, principalmente quando ele tem um login ou uma senha, você está concedendo informações. Afinal de contas, seu e-mail nada mais é que um endereço virtual. A pessoa consegue puxar muita coisa sua por ali. Sobre aqueles assistentes virtuais que acabam tendo algumas coisas, esses que são realmente conectados na internet, como a Alexa ou qualquer outro assistente que você possa citar. Então, você citou o nome, né, velho? Não podia falar Alexa? Não tem problema. Alexa, Siri e tal. Então, esses assistentes são verdadeiros coletores de dados. É isso que eles são verdadeiros coletores de dados. A gente está na área de dados, eu acho que isso eu sei falar muito bem. Estamos na era dos dados. E esses assistentes são verdadeiros coletores de dados. O próprio celular. Não sei se alguém já passou por isso, você está em casa falando de determinado assunto, só falando a respeito de determinado assunto, só que está um assunto, realmente está rendendo assunto. Daqui a pouco você abre o celular, entra num site lá, parece propaganda daquele assunto que você estava falando. Assistente do celular que está captando sua voz, mesmo quando o celular está em stand-by aqui no bolso, ele está captando os sons, está captando o áudio. A inteligência artificial por trás dele está interpretando aquele assunto, está fazendo correlações. Inclusive, né, já falando um pouquinho sobre segurança de dados, essas redes sociais aí são muito utilizadas a respeito de para você divulgar vídeos, né, dançando e tal. Tem uma famosa, muito famosa aí, que inclusive se vocês pegarem o contrato dela, os termos de adesão, que ninguém lê aquilo, todo mundo aceita e vai. Eu inclusive desinstalei alguns anos atrás, quando eles atualizaram os termos deles, que eu fui ver, eu desinstalei o aplicativo, cancelei minha conta, não uso mais. E quando você vai ver os termos, eles falam que todo vídeo que você postar, eles podem captar o local, podem interpretar o local que você está, fazer toda aquela visualização, gravação do local, do ambiente que você está, do seu rosto. Eles podem manter seu rosto em banco de dados, o seu corpo, tudo. Ele pode captar os áudios externos, quando você está utilizando, ele pode captar os áudios do ambiente. Então, gente, isso é uma invasão. Eu não quero, desinstalei. Só que isso está muito bem claro lá nos termos que ninguém lê, infelizmente, dá todo mundo um aceite lá, ok, eu aceito e vão usar o aplicativo. Mas é uma era de coleta de dados, né? Os dados e esse aplicativo deu problema também por causa que o governo americano viu isso e os caras bloquearam o aplicativo no país inteiro. Isso aconteceu, teve notícia, bombou na época. Esse aí, na verdade, é um outro aplicativo que aconteceu isso também. O que eu citei é outro, mas os dois aconteceram. Todos os aplicativos fazem. Exato. Mas acontece que esse aí, segundo eles eliminaram o banco de dados de faces. Né? De faces. Eles eliminaram o banco de dados. Esse outro não. Esse outro está até hoje no termo dele lá, que é permitido. E quem aceita o termo vai estar cedendo isso. E aí, até já falando um pouco sobre isso, acaba que essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, quando produzem para um, produzem para vários. Porque, querendo ou não, acaba captando esse tipo de dados de várias pessoas, ou às vezes até da mesma pessoa em momentos diferentes do dia, de toda a experiência que ela tem ali. Porque tem pessoas que vão usar o aplicativo X, tal momento. Aí você tá lá, aí acontece alguma coisa, sei lá, preciso comprar alguma coisa para eu comer. E aí vai, quando volta, às vezes troca de aplicativo porque eles essencialmente fazem a mesma coisa. E tem um tipo de conteúdo muito parecido, esse tipo de conteúdo que as pessoas consomem. Então, por mais que você utilize um, você não saiba, e esse é mais seguro em relação aos seus dados do que o outro, eles acabam captando muitos dos seus dados. Gente, essa segurança, eu acho que tem muita máscara por trás disso. Por exemplo, tem uma outra rede social de mensagem que a gente utiliza, eu acho que quase todo mundo utiliza, que você entra lá, tá lá, é criptografado, suas mensagens são criptografadas, etc e tal. Realmente são. Só que vocês veem lá, tem a parte de backup. Essa mesma rede social faz o backup, salva essas mensagens na nuvem. Então, quando você desinstala o aplicativo e reinstala, ela já tem as mesmas mensagens. Quando você troca de aparelho, aquelas mensagens são recarregadas, você não perde.
E ele fala que elas são criptografadas enquanto estão no seu celular. Quando você faz o backup, elas vão para a nuvem sem criptografia nenhuma, ou seja, estão abertas para os servidores. Quem tem acesso ao servidor tem acesso às mensagens. Agora, você falou tudo isso sobre esse vazamento de dados, sobre todo esse tipo de problema que as pessoas hoje em dia correm utilizando diversos aplicativos. Você tem alguma ideia o que pode causar uma certa proteção para essas pessoas? Gente, eu acho que conhecimento é o que manda, né? Então, você saber do que você está fazendo é muito importante. E aí a solução é simples e difícil ao mesmo tempo. Porque basta você ler os termos antes de você dar o aceite. Coisa que ninguém faz e que eles já fazem também um termo de sacanagem com a gente. Eles colocam um termo lá de 80 páginas num linguajar dificílimo para dizer que eles estão pegando seus dados. Então, corram o olho, né? Façam uma leitura dinâmica antes de dar o aceite, verifiquem, e pesquisem também, joguem no Google. Se você jogar isso no Google, já vai vir certas coisas resumidas ali a respeito. Estejam atualizados. E, gente, não anotem aquelas coisas... Todo mundo está cansado de saber, não anota sem celular, não anota... Pô, é mais seguro você andar com um papelzinho dentro da carteira do que deixar dentro do celular hoje em dia. Antigamente fala, não, anda com cartão de crédito com a senha junto. Hoje eu acho isso mais seguro do que você anotar no telefone. A senha do cartão de crédito. Aí coloca lá, senha, cartão de crédito tal. Aí coloca a senha do lado. Gente, então assim, celular, computador, evita ficar colocando dados ali desnecessários. Não utilizem aquilo como anotação de dados de vocês. Um hábito que eu tenho, pode achar palhaçada não, mas um hábito que eu tenho. No meu trabalho eu tenho webcam. Eu trabalho com a webcam virada para o teto. Eu não trabalho com a webcam virada para mim. Eu só viro a webcam para mim quando eu vou usá-la. Fora isso, ela fica virada para o teto. Tá? São algumas coisas assim que vocês... Pode parecer coisa de, louco, não. Mas tudo depende do quanto valor você dá para os seus dados. Eu sou da área dos dados, eu sei o valor que os dados têm, eu dou valor para os meus dados. Por exemplo, o próprio ChatGPT, eu estava conversando com vocês que eu fui fazer minha conta lá, aí pedi um e-mail, beleza, já tem um e-mail porcaria que é para esse tipo de coisa. Coloquei meu e-mail. Depois eu pedi validação no meu celular. Falei, cara, não vou dar meu número de celular. Aí não fiz a conta lá. Aí depois de um tempo lá, eu acabei conseguindo um outro número lá que dava para fazer, eu peguei. Aí eu fiz a validação com esse outro número, que é um númerozinho besta, e fiz a minha conta lá, porque eu não vou ficar fornecendo. O que eles podem? Pô, eu só não quero ficar recebendo ligação, não quero que meu telefone conste lá. É só isso. Né? Eles vão conseguir achar minha conta bancária através do meu número de telefone. Não é isso. Mas, gente, é meu número, eu não quero que receber 50 ligações de telemarketing por dia. Só isso. Essa parte de segurança que você até citou, fiquei com isso matando na minha cabeça. O PewDiePie, youtuber PewDiePie, posso falar isso, não posso? O youtuber PewDiePie, ele criou um joguinho para como se você fosse começar a criar conteúdos no YouTube. Você é um bonequinho 3D, e aí você trabalha em produção de vídeo, você continua com tudo. E na parte que você vai começar a jogar, aí ele fala, você primeiro tem que aceitar os termos do jogo. Aí tem os links para você acessar, e aí o próprio bonequinho do PewDiePie fala, mas você sabe que ninguém nunca lê... Não, esquece, não vou falar isso. Aparece nitidamente escrito, não é só áudio. E aparece escrito para diversas linguagens que o jogo é traduzido. Então, o que você falou é uma coisa muito importante. As pessoas têm que se atentar mais. Tiveram até algumas empresas que colocaram coisas... Eu não lembro quando foi isso, mas elas colocaram frases muito aleatórias, coisas totalmente aleatórias nos termos, e as pessoas continuaram aceitando. Porque, assim como você falou, de certa forma é uma manipulação para que as pessoas não leiam pelo linguajar e pela quantidade de páginas, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa importante. Você falou que é da área de dados, sabe o valor que os dados que as pessoas têm, e as pessoas têm que saber um pouco mais desse valor. Hoje em dia é uma coisa muito mascarada. Acho que entra naquele detalhe do conhecimento que você falou. Mas, Matheus, acabou que no início lá você me perguntou a respeito de filme, né, que reflete a parte da inteligência. Eu pedi licença para falar do que é nada a ver. Acabei esquecendo de falar um que é mais ligado, por exemplo, o Matrix. Vamos falar aqui de Matrix. Eu acho que todo mundo conhece Matrix, também outro filme que eu gosto muito. Matrix, eu acho que ele é um pouquinho mais realista, né, se é que a gente pode falar assim. Mas por quê? Porque no Matrix... é lógico que ele tem muitas coisas ali que são romantizadas, mas o que acontece, né? Como é que se diz? A semente ali do Matrix. As máquinas aprenderam a fazer guerra.
E aí elas aprenderam a fazer, elas não discordaram da guerra, como foi na Era de Ultron, e começaram a exterminar a humanidade. Mas aprenderam a fazer guerra, e aí fizeram guerra contra a humanidade. Ponto. Desenvolveram a própria Matrix delas, né? Aprendeu a reproduzir humanos, isso tudo ela aprendeu. Se é possível ou não reproduzir humanos, gente, não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando na parte que ela aprendeu a fazer com base nos dados que ela tinha. Tá? E aí, então, ele é um pouquinho mais realista, porque ali ela não tomou decisão, a máquina não tomou decisão, não discordou, nem nada. Ela simplesmente aprendeu a fazer e replicou. Nesse sentido, Matrix é um pouquinho mais realista. Tanto que depois, durante os filmes, você vai descobrindo que a máquina usa os humanos como fonte de energia, por causa que o planeta ficou destruído com a guerra e ela precisava se manter, ela precisava continuar viva. O único instinto que eu acho que a máquina criou durante esse tempo foi o instinto de sobrevivência. Mas sendo um filme de ficção científica, não é uma coisa impossível de acontecer. Então a máquina, a única coisa que falou, eu tenho que achar um jeito de ficar viva. E ela usou... Falando em instinto de sobrevivência, a gente pode falar aqui de Exterminador do Futuro também, né? Exterminador do Futuro, será que seria possível a máquina desenvolver esse instinto de sobrevivência? Não sei. A gente pode discutir, porque aí para a galera pensar e refletir sobre isso. Mas Exterminador do Futuro, isso também, a inteligência lá chegou, começou a assumir capacidades próprias e dominou o mundo, e aí começa a ter o instinto de sobrevivência. Esqueci o nome lá do personagem principal lá, que destrói tudo, destrói a inteligência artificial, e ela começa a voltar no tempo para tentar matar ele em criança antes que tudo acontecesse. Então, e o Exterminador, o cara que foi mandado para matar ela, volta no tempo e acaba ficando amigo dela. Isso aí. Ou seja, isso também não seria possível, né? Não existe amizade. No caso, foi meio que um machine learning ali, só que eles forçaram um pouco, usaram a licença poética. Não, claro, eu gosto desses filmes, todos esses que eu citei, eu gosto. Só que a gente tem a cabeça de saber que aquilo ali é só ficção. Que mesmo que a inteligência artificial se desenvolva num nível astronômico, como ela está caminhando para isso realmente, esse ponto humano ela não vai alcançar. Mas o que você acha, agora mudando de filme, mas sem mudar de assunto, dos replicantes do Blade Runner? Porque eles são meio humanos, meio robôs. Gosto muito desse filme, gosto muito também. Mas, cara, ali a inteligência artificial é um humano, né? Ela é completamente um humanoide e tem todos os sentimentos, emoções e eles inserem memórias, tipo, você não está ligado na internet. Os dados são as memórias que as pessoas acham que tem. Isso é possível. Que é dado, memória nada mais é do que um dado. Exato. Se é possível extrair memória, é outro quesito que eu não vou entrar nisso. Mas a memória é um dado e foi inserido o banco de dados na máquina. Uhum. Então, agora a máquina com corpo humano que tem emoção aí não, né, gente? Então, podemos finalizar, Matheus? Tem mais alguma coisa para trazer? Não, estou até abismado com a quantidade de coisa que a gente falou. Então, gente, eu acho que um ponto interessante de mencionar é que eu vejo muitas pessoas preocupadas se a inteligência artificial algum dia vai substituir o ser humano, né? Uhum. E aí eu vou citar uma palavra, até pedir licença para pegar uma colinha agora aqui, abertamente mesmo, que é uma frase que o Daniel, não lembro o sobrenome, não vou arriscar aqui, mas o Daniel, fundador da Data Science Academy, citou e eu achei fantástica. Dá licença. Ele falou o seguinte: você não será substituído por sistemas de inteligência artificial. Será substituído por quem sabe usar sistemas de inteligência artificial. Cara, eu achei fantástica essa frase dele. E aí, puxando mais uma vez para a minha área, né, de gestão, minha área de formação, que é a gestão, a gente fala muito lá que pessoas são contratadas por suas competências técnicas e são demitidas por suas habilidades pessoais, ou por falta delas, né? E é isso, gente. A máquina ela pode aprender a competência técnica, mas ela nunca vai desenvolver um soft skill. Ela nunca vai desenvolver uma habilidade interpessoal. Então, não tem como substituir o ser humano. A máquina vai, sim, substituir atividades repetitivas, atividades robóticas do ser humano. O ser humano foi feito para pensar. A gente pensa, a gente tem visão crítica, a gente analisa. A máquina
analisa o que a gente programou ela para analisar. Ela não tem essa capacidade crítica. Ela não tem capacidade cognitiva. E isso ela provavelmente nunca vai ter. Então, essa preocupação de ser substituído por máquina não vai acontecer. A menos que você trabalhe com uma atividade extremamente repetitiva. Como aconteceu com o chão de fábrica lá de produção de carros, por exemplo. Fordismo, né? Exato. E aí veio máquina que substituiu aquilo tudo. Porque você faz atividade robótica que demanda esforço físico, que demanda repetição, mas que precisão e que não demanda raciocínio, lógico. Se demandasse raciocínio, você não seria substituído. Então, pensa, o seu emprego hoje, você faz coisas que uma máquina poderia fazer, o que você faz é repetitivo? Se for, começa a aprender novas coisas. Aí que está a vantagem do ser humano. A gente pode migrar carreira. Eu formei em gestão, trabalho na área de tecnologia hoje. Você tem capacidade de aprender coisas novas. Tá? Uma coisa que uma máquina não vai ter. Ela vai aprender aquilo que foi programado e nunca vai passar daquilo, a menos que você reprograme ela. Tá? E ela não tem capacidade de pensar. O seu trabalho hoje te exige tomada de decisão, te exige visão crítica, te exige habilidades cognitivas humanas. Se exige, você não vai ser substituído por uma máquina. Agora, se não exige essas coisas, aí começa a pensar na sua área de estudo. Comece a estudar, comece a se desenvolver. Nós como humanos, estamos em constante evolução. E aí você tem que refletir, beleza? Então tá, Andrew. Foi muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer te receber aqui. Espero que a gente possa ter mais essa conversa e manter esse contato. E alguma finalização, Rui? Só agradecer a galera da Plus, que sempre dá aquela força pra gente e tal. A gente tá com a internet deles aqui, muito boa. Matheus, também gostaria de agradecer, Rui, o Léo, aqui do estúdio. E, gente, gostaria que vocês seguissem lá a Auge, tá? Eu tenho uma consultoria financeira, a Auge, sigam as nossas redes sociais, @consultoria_Auge. Nós prestamos serviços de consultoria financeira empresarial, também falando muito sobre finanças pessoais, temos podcast lá também sobre gestão, estratégias de gestão relacionadas à gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão financeira. E também a gente fala um pouquinho, às vezes, sobre investimentos, não aprofundando tanto no assunto, mas é uma área que a gente gosta bastante também, principalmente eu. Então, nos sigam e foi um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pela oportunidade.